Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Explicando a Música by Marcelo Corrêa, o canal que ajuda você a crescer musicalmente. Estamos aqui para mais um vídeo da série Dica da Semana. E a dica dessa semana é uma dica de leitura. E a dica que eu trago é A Canção no Tempo. São 2 volumes, 85 anos da história da música popular brasileira. São 2 volumes escritos por Zusa Homem de Mello e Jairo Severiano. É do ano de 1997 e saiu pela editora 34. O primeiro volume traz a história de 1901 até 1957 e o segundo volume de 1958 até o ano de 1985. Então pega assim um período muito importante da história da música popular brasileira, que vai nos abrir assim um horizonte para que nós possamos entender melhor a música que nós ouvimos hoje. E o que eu acho muito legal dessa coleção é o seguinte, é a maneira como ela foi disposta, os itens dentro de cada capítulo. Então veja bem, cada capítulo diz respeito a um ano. Então se você quer saber especificamente o que aconteceu no ano de 66, de 42, de 83, você vai lá no capítulo respectivo àquele ano e aí você terá um panorama completo do que aconteceu naquele ano de mais importante na história da nossa música popular brasileira. E os capítulos são dispostos da seguinte maneira. Primeiro, ele traz uma história das principais músicas, das músicas mais significativas que foram gravadas naquele ano. Por exemplo, eu vou dar aqui a leitura do ano de 67, que é um ano que eu gosto muito, que foi o ano que eu nasci, mas que aconteceu muita coisa legal aqui na música popular brasileira. E neste ano, as músicas mais relevantes catalogadas neste capítulo foram Alegria, Alegria de Caetano Veloso, O Caderninho de Emílio Strocker, Carolina de Chico Buarque, Coração de Papel de Sérgio Reis, de vez em quando traz algumas figuras assim bem legais, umas fotos da época, Domingo no Parque de Gilberto Gil, outra fotinho do Gil aqui, Eu e a Brisa de Johnny Alf, Máscara Negra, Mundo Encantado de Monteiro Lobato, Ponteio de Edu Lobo e Capinã, Quem Te Viu, Quem Te Vê de Chico Buarque, Roda Viva de Chico Buarque, Honda de Paulo Vanzolini, muita música boa nesse ano, Travessia de Milton Nascimento e Fernando Brant, Vem Quente Que Eu Estou Fervendo de Carlos Imperial e Eduardo Araújo. E assim, aí de cada uma dessas músicas, ele traz um panorama de como a música foi escrita, o motivo, porquê, quando, onde, é bem legal. Vou ler aqui um trecho da música Quem Te Viu, Quem Te Vê de Chico Buarque, para que a gente possa ter um exemplo de como ele discorre esse assunto. Quem Te Viu, Quem Te Vê, samba, Chico Buarque. Quem Te Viu, Quem Te Vê foi mostrado ao público pela primeira vez no dia 16 de fevereiro de 67, durante a Pra Ver a Banda Passar, um musical comandado por Chico Buarque na Ara Leão e criado pela TV Record, em cima do sucesso de A Banda, também de Chico Buarque. Por causa da timidez dos apresentadores classificados pelo produtor Manuel Carlos como a maior dupla de desanimadores de auditório, olha que interessante, né? O programa não obteve sucesso, ao contrário de Quem Te Viu, Quem Te Vê, que logo estaria nas paradas radiofônicas, bem ao estilo de Ataúfo Alves. Este samba comenta a sina diversa de uma passista desgarrada de suas origens. Hoje o samba saiu procurando você, Quem te viu, quem te vê. Quem não a conhece não pode mais ver para crer. Quem jamais esquece não pode reconhecer. Gravado por Chico e Nara, foi principalmente um sucesso da cantora abrindo seu LP de 67. Então olha quanta informação tem nessa música, Por quê, como surgiu, quando apareceu. Descobrimos aqui então agora que Chico Buarque e Nara Leão já foram apresentadores de um programa de televisão da TV Record, que não teve muito sucesso, é claro, mas estavam lá. E então assim, a gente tem uma ideia de como essa música foi contextualizada naquele ano. Depois disso, em outra parte do capítulo já separada, olha que muito bem organizado esse livro, é muito legal para quem gosta de história e gosta de entender como a música representa um período histórico. Outros sucessos gravados, Aqui uma outra parte do capítulo. Acorda Maria Bonita, do Volta Seca, O Bom Rapaz, de Geraldo Nunes, Eu Sou Terrível, de Roberto Erasmo Carlos, Mancada, de Gilberto Gil, Maria Carnaval e Cinzas, Noite dos Mascarados,
Para Pedro, de João Mendes, de José Portela. Então por aí vai. Aí você consegue ter uma ideia de outros sucessos, e esses sucessos não vêm a história de cada um, tá? Só para a gente conhecer aqui a relação desses outros sucessos. E gravações representativas, muito legal isso também, porque a gente tem uma ideia da participação das gravadoras, de como acontecia o sistema de gravação e de regravação de músicas, às vezes a mesma melodia, a mesma música, sendo gravada no mesmo ano por vários artistas. Então aqui nesse ano de 67, Agnaldo Timóteo, Meu Grito pela gravadora Odeon, Chico Buarque e os Três Morais, Noite dos Mascarados pela RGE, Elza Soares pela gravadora Odeon gravou O Mundo Encantado de Monteiro Lobato, e aí então você tem um panorama das gravações e da participação das gravadoras nesse período. E aí uma coisa também muito interessante, uma outra parte do capítulo que traz quais eram as músicas internacionais que faziam sucesso aqui no Brasil nessa época, e traçar então um paralelo de como acontece hoje, né? Por que músicas estrangeiras aportam aqui na nossa terra. No ano de 67, algumas gravações: Guantanamera, de José Marte e H. Ângulo, O Capito Que Te Amo, Luigi Tenco, Lucy in the Sky with Diamonds, com John Lennon e Paul McCartney. Então a gente vai poder ver aqui, não vou ler todas, que nós tínhamos assim uma gama grande de músicas francesas, italianas e latino-americanas, né, na língua espanhola, gravadas no Brasil, até mais do que músicas americanas, né, em inglês. Então, serve também como historicidade para a gente entender como era essa relação musical do Brasil com o mundo. Bem legal. E aí uma coisa também interessante, que na última parte de cada capítulo, ele traz uma cronologia de fatos interessantes ou importantes ou relevantes daquele ano, fatos políticos, fatos musicais. Vamos ver alguns aqui do ano de 67. Por exemplo, 24 de janeiro desse mesmo ano, o Congresso Nacional promulga a nova Constituição do Brasil. Tivemos uma Constituição em 67. 11 de fevereiro, morre em São Paulo o maestro e compositor Alberto Marino. 15 de março, Arthur da Costa e Silva toma posse na presidência da República. 1 de julho, nasce no Rio de Janeiro a cantora Marisa Monte, ela é de 67, mesma idade que eu. 4 de 9, é constituída a chamada Frente Ampla, que reúne políticos de diversas tendências como Juscelino Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda. 10 de setembro, realiza-se o terceiro Festival da Música Popular Brasileira, promovido pela TV Record, de São Paulo, e vencido por Polteio, de Edu Lobo e Capinã. Realiza-se também nesse mesmo mês o segundo Festival Internacional da Canção, promovido pela TV Globo do Rio de Janeiro, e vencido pela composição Per una donna, de Marcello, Martino e Perretta, representante da Itália. Olha que legal! Na fase nacional venceu Margarida, de Gutenberg e Guarabira, interpretado pelo grupo Manifesto. Gutenberg e Guarabira, aquele da dupla Sá e Guarabira, que antes era um trio Sá, Rodrigues e Guarabira. Tá vendo? A gente vai ligando e entendendo como funcionou a história da música. 9 de outubro, Ernesto Che Guevara é morto na Bolívia, no ano de 67. E no dia 3 de dezembro, o cirurgião Christian Barnard realiza na cidade do Cabo, na África do Sul, o primeiro transplante de coração humano. Eu acho interessante esses fatos, porque a gente consegue assim ter uma história do panorama mundial, não só musical, também como político, e é importante isso para nós músicos, porque a música ela é um manifesto, sempre é um manifesto, ou em forma de crítica, ou em forma de elogio, ou simplesmente de uma maneira descritiva, da realidade à sua volta. Então o artista mergulhado naquele mundo, naquele ambiente, naquela época, expressa então a sua arte, né, a sua visão de mundo através da música. Então a gente consegue fazer uma ligação lendo esse livro, né, essa coleção, esses 2 volumes, do que acontecia musicalmente e conseguir fazer essa ligação com o mundo à volta do artista. Por isso eu recomendo, vale muito a pena. Na realidade é como uma fonte de pesquisa, né? Muitos dizem, é ruim você pegar e começar a ler desde o primeiro capítulo, ano por ano. Não é assim que se lê, é legal ler pesquisa de acordo com o que você tem interesse. Mas eu já li várias vezes, esses 2 volumes, do começo ao fim, em ordem cronológica, e também para mim é uma fonte de consulta.
estou sempre aqui bebendo dessa fonte, tá bom? Por isso deixo aqui esta dica, vale muito a pena. É um livro que você encontra facilmente em todas as livrarias, mas também em muitas bibliotecas, tá bom? Essa é a dica da semana então, uma boa leitura, bons estudos e até o próximo vídeo.